Mas a paz do Senhor para todos. Eu dou graças a Deus por mais um privilégio que o Senhor tem nos dado de chegar aqui para ensinar um pouco daquilo que nós temos aprendendo, postar mais alguns vídeos e desde já eu agradeço a preocupação dos irmãos que pediram mais vídeos, que se preocuparam porque fazia tempo que eu não postava vídeo, passou quase 2 anos, irmão, sem postar vídeos. Algumas situações aconteceram na minha vida nesse período, mas foi experiência que o Senhor nos concedeu, né? E eu creio que o Senhor estava cobrando de mim para postar vídeos e passar o conhecimento, e já estava na hora. Eu estava um pouco receoso de Jesus, como é que vai ser e tal, faz tempo, se eu volto, se eu não volto, mas estamos aí. Vamos começar devagarzinho, postando um vídeo, postando 2, e os vídeos vai chegando, viu? Vamos começar agora sobre o que é necessário para aquela pessoa que quer iniciar o ministério da palavra, algumas características necessárias para essas pessoas ter, que vão iniciar o ministério da palavra. Primeiramente, uma característica fundamental que eu observo é ela gostar de falar, gostar de passar a mensagem, de transmitir a mensagem da palavra do Senhor. Isso é muito importante. Gostar de falar, eu não estou querendo dizer aqui o dom da palavra, ter o dom da eloquência, não. É gostar de transmitir, gostar de falar, não ser aquela pessoa tímida, calada, não é? Porque isso aí também se trabalha, a timidez. Mas tem pessoas que, por características, não são fechadas. A essas pessoas fica mais difícil trabalhar com a palavra, com o ministério da palavra. Mas aqueles que gostam de ensinar, que gostam de passar os conhecimentos que adquiriu, essa pessoa vai ter uma facilidade de passar a palavra do Senhor, né? Verdade? Então vamos lá. Importância, eu anotei algumas coisas aqui para passar para vocês. Tem que gostar de falar, não é? É o ministério da palavra, muitos têm o ministério da palavra, deixar as pessoas informadas, influenciar as pessoas, né? Fazer o bem, passar aquelas informações, isso é de fundamental importância. Todo assunto deve ter começo, meio e fim. É de fundamental importância que você tenha começo, meio e fim, quando você estiver falando ali para a igreja, falando para uma plateia, aquele assunto, não estou falando aqui que esgotou o assunto, não, mas que tenha começo, meio e fim. Futuramente você pode voltar àquele assunto? Pode, mas ali naquele momento ele tem que ter começo, meio e fim. Acontece muitas vezes de, por uma citação, o Espírito Santo faz você sair daquele assunto, mas depois é necessário que você volte, porque ele não deixa nada inacabado. Então você volta para aquele mesmo assunto. Você pode ir, está falando sobre determinado assunto, vamos citar só um exemplo, você está falando sobre o assunto do pecado. Aí de repente quando você vai ali, estou falando sobre o pecado faz isso, o pecado mata, o pecado... Aí de repente você vem para o assunto da santificação, começa a falar sobre a santificação, mas depois você retorna para o pecado, porque é necessário ter começo, meio e fim. Não ficar vagando por vários assuntos para que não fazer uma salada de fruta. Não. É necessário que quando você estiver falando daquele determinado assunto, o seu público saiba que você falou daquele determinado assunto. Qual foi, aí depois os críticos vão perguntar, qual foi a mensagem que foi pregada hoje? Aí você vai dizer, vão dizer, foi mensagem sobre isso, falando sobre tal assunto. Para você não ficar vagando, atirando para tudo quanto é lado, tem que ter um centro, tem que ter um norte. Então um norte com começo, meio e fim. Outra, credibilidade no que você vai falar. Tem que ter credibilidade no que você vai falar. É importantíssimo. E como é que se adquire essa credibilidade? Primeiro, estudando sobre o assunto. Você vai estudar sobre o assunto. Eu já dei dicas aqui em outros vídeos. Bíblias de estudos são de fundamental importância. Você pode adquirir bíblias, né? Adquirir uma Bíblia, adquirir 2, adquirir 3 Bíblias. Depois eu vou postar um vídeo
indicando algumas bíblias excelentes para você estudar, que tem as notas no rodapé. E você pode ler aquelas notas no rodapé, anotar, fazer anotações. Isso vai dar conhecimento de causa. E tem a sua própria vida, né? Tem a sua própria vida que você vai fazer com que tenha credibilidade no que você vai falar. Então, gostar de falar, ter um começo, meio e fim e credibilidade naquilo, para não ficar falando besteira. Você tem, eu fiz um vídeo que eu dizia que era necessário pelo menos ler aquele texto 20 vezes para você entender bem aquele texto e não ficar falando bobagens, falando coisas que não está ali na palavra. Então, leia bem aquele texto, leia o contexto, leia o pós-texto, leia os rodapés da Bíblia de Estudos, né, que são as notas, o que os historiadores acham sobre aquele assunto. Tome nota, anote tudinho sobre aquilo ali, para você ter bastante conteúdo. E lá na hora, o Espírito Santo vai fazer você falar só o que é necessário. Não fique vagando por vários assuntos, mas você vai ter uma gama de conhecimento sobre aquele assunto ali e você vai pregar sobre aquele assunto. Amém? Esse é o primeiro vídeo que nós estamos retornando, mas damos graças a Deus, estou feliz, né? Porque o Senhor está nos trazendo de volta para ensinar esses vídeos a vocês. E eu creio que vai ser de grande ajuda, porque muitos aí que estão iniciando o Ministério da Palavra precisam. Assim como no meu tempo eu carecia desses vídeos, hoje nós temos muitos vídeos aí no YouTube e só tem a ajudar você, meus irmãos, só tem a ajudar. Viu? Fique na paz, que Deus abençoe a você e a sua família.